Olá, bom dia. Aqui é o Orivaldo. Hoje, dia 26 de janeiro de 2023, e eu vou fazer mais um vídeo a respeito das Americanas, mas com outro enfoque. O título desse vídeo é Americanas, responsáveis e cúmplices da maior fraude privada do Brasil e credores impactados. Então nós mostraremos algumas informações a respeito daquilo que eu considero culpados e mostraremos grandes impactados. Ok, pessoal? Então, antes de mais nada, vamos ver quem são os donos das Americanas. A composição acionária das Americanas é o seguinte: acionistas de referência, daqui a pouco diremos quem são. Eles têm 30,13% das ações das Americanas. Capital Group tem 9,91%. TIAA-CREF tem 6,05%, BlackRock tem 5,05% e outros tem 48,86%. Basicamente, nós estamos falando aqui em ações em bolsa de valores. Então, quem são os acionistas de referência das Americanas? Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Esses têm aqueles mais de 30% das Americanas. Eles são os donos da Embev e de várias outras empresas. Estão entre os homens mais ricos do Brasil. E é o que eles divulgaram neste domingo passado, uma nota pública na qual afirmam que não tinham conhecimento das inconsistências contábeis na companhia e que trabalham pela recuperação da empresa. Chamar fraude de inconsistências contábeis é semelhante a chamar mentiras de fake news. Começaram a dar o nome de fake news para notícias mentirosas porque soa muito mais leve a frase fake news do que a palavra mentira. Mas quando vocês ouvirem alguma coisa sobre fake news, lembrem-se, estamos falando de mentiras. Aqui esse comparativo. Dizer que aquela gigantesca fraude, talvez a maior fraude privada no Brasil, de inconsistências contábeis, isso é simplesmente um absurdo. É chamar o povo, os investidores, os credores de tolos. A lista dos credores divulgados pelas Americanas traz 7.967 nomes de empresas e pessoas e totaliza 41 bilhões e 235 milhões de reais. Aqui está o valor exato. 41 bilhões 235 milhões 899.286 reais e 62 centavos. Isso foi dividido em classes de credores. Classe 1 com 64 milhões 942.121 reais 99 centavos, que totalizam 321 credores. Classe 3, dívida com terceiros, a maior, totalizando débitos de 41 bilhões 56 milhões 749.122 reais e 82 centavos, e são 6.438 credores. A classe 4, de 109 milhões 484.866 reais e 54 centavos, que tem 958 credores. E também credores extraconcursal, que são governos estaduais, municipais e órgãos públicos. Eles têm direito de receber R$ 4.723.175 reais e 27 centavos. São 250 nomes, ou seja, municípios, estados, autarquias, empresas públicas em geral. Agora, um detalhamento de credores, instituições financeiras, né? Bancos, para quem as Americanas devem aproximadamente 27 bilhões. Então, a maior parte da dívida da Americanas é com bancos. E é exatamente grande parte disso que compõe aqueles 20 bilhões que estavam contabilizados incorretamente no balanço, né? Os bancos, o maior deles, o Deutsche Bank, 5,2 bilhões. Ontem, dia 25 de janeiro, o Deutsche Bank já avisou que não é para eles, Deutsche Bank, que é o banco alemão,
que as Americanas devem 5,2 bilhões. Na verdade, ele intermediou isso. Então, esses títulos de dívidas foram vendidos para outras pessoas físicas e jurídicas. Então, existe uma quantidade grande de pessoas por trás desses direitos de 5,2 bilhões. Para o Bradesco, 4,5 bilhões, para o BTG Pactual, 3,5 bilhões, para o Itaú Unibanco, 2,7 bilhões, para o Banco do Brasil, 1,3 bilhões, para o Banco Safra, 2,5 bilhões, para o Santander, 3,6 bilhões, para o Votorantim, 3,2 bilhões, para a Caixa Econômica, 501 milhões. Detalhe, o Banco Votorantim também já declarou ontem que não é isso, é um outro valor que as Americanas devem para ele. Ou seja, na verdade, as Americanas não sabem nem exatamente o que devem. Tal é a desorganização e a bagunça. Porque o Votorantim disse que é muito menos, 10, 12 vezes menos do que esse valor informado. Só que a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. As instituições financeiras, elas são obrigadas a constituírem provisões para perdas de acordo com a Resolução 2082 e suas atualizações. Considerando que as Americanas entraram em recuperação judicial, todos esses bancos terão que constituir provisão para perdas de 100% desses valores. Ou seja, os resultados que esses bancos terão agora no primeiro trimestre de 2023 e último trimestre de 2022 trarão uma redução gigantesca no lucro e alguns talvez até demonstrem prejuízos. Agora, dívidas para com empresas de tecnologia da informação. Na lista aparece o Google em primeiro lugar, sendo credor de 94 milhões, a Apple de 98 milhões e o Facebook Meta de 11 milhões. Para essas empresas, aqueles valores não são significativos. Para fabricantes de chocolate, para Nestlé deve 259 milhões, para Mondelez deve 97 milhões, para Negbauer 15 milhões, para Hershey's 16,7 milhões. Para empresas, aqui são empresas na área de televisores e outros equipamentos eletrônicos. Para Samsung 1,2 bilhões, para Semp, antiga Semp Toshiba 70 milhões, para LG 52,8 milhões, para Lenovo 31 milhões, para a Dell 36 milhões. O mais significativo aqui é a Samsung. Para as demais, esses valores não são tão relevantes. Agora o que eu quero destacar, né? Quando a gente fala, não tem como se pensar que o contador das Americanas fraudou o balanço por decisão própria, né? Só lembrando que a grande parcela dos fornecedores a pagar, as Americanas pegavam dinheiro emprestado com bancos, os bancos quitavam essa dívida da Americana com fornecedores e passavam a ser credores das Americanas. E as Americanas não faziam o registro dessas dívidas para com os bancos. Esta é a fraude de risco sacado que a gente fala. E nós sabemos que as empresas de auditoria, quando auditam balanços, antes da auditoria, tem procedimentos de envio de cartas de circularização, pedindo para que bancos, fornecedores, clientes confirmem direitos e obrigações para com a companhia auditada. Eu estou afirmando categoricamente, é impossível que a PricewaterhouseCoopers não soubesse dessa fraude. É impossível. Porque se essas cartas de circularização chegaram dando informações de que não tinham mais direitos contra as Americanas e bancos responderam que tinham direitos, como é que a Price deixou publicar esse balanço sem fazer ressalvas? É impossível. Vou mais longe. Vocês acham que o contador fez o que fez por decisão própria? Eu duvido. Ele não tem poder para isso. É lógico que a diretoria das Americanas também sabiam. Olha o que eu estou afirmando categoricamente.
os culpados são os sócios, os culpados são os diretores, o culpado é o contador e o auditor. Vou mais longe. Olha o que diz aqui na conclusão do relatório de auditoria. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima, só lembrando, isso é com base no balanço intermediário de setembro de 2022, não foram elaboradas em todos os seus aspectos relevantes, de acordo afirmar que referidas não foram elaboradas em todos os aspectos relevantes aplicáveis à elaboração e apresentadas de forma condizente com as expectativas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários. Não temos conhecimento de nenhum fato de que não foram feitas de acordo com as normas. Como não tem conhecimento? Que absurdo! A simples confrontação de saldos contábeis com as respostas das cartas de circularização já demonstrariam o grande problema que existe aí. Das duas, uma. Ou a Price é cúmplice ou a Price é incompetente. E quem assinou o relatório da PricewaterhouseCoopers? Cláudia Elisa Medeiros de Miranda. Desculpa, mas não tem como. Não tem como a Price não saber. E se ela não sabe, ela é incompetente. Se ela é incompetente, como é que eu ou qualquer outra pessoa vai acreditar no trabalho da Price? Eu vou mais longe ainda. Esse escândalo é tão grande que a própria Price pode deixar de existir. Qualquer balanço auditado por eles pode ser questionado. E acrescento mais ainda. As normas brasileiras em relação a sociedades anônimas dizem que, por exemplo, se uma empresa for à falência por incompetência, o máximo que os donos perdem é a participação deles na empresa. Entretanto, se uma potencial falência aconteceu por fraude, que é o caso, os credores podem acionar os sócios, as pessoas físicas, principalmente aqueles 3 de referência que nós mostramos no início do vídeo. Vou mais longe ainda. Está aqui a declaração dos diretores sobre as demonstrações contábeis. Os diretores abaixo: Ana Cristina Ramos Saicali, Miguel Gutierrez, José Timóteo de Barros, Márcio Cruz Meireles, eles declaram que revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações contábeis. Concordaram com a fraude? Ou vão me dizer que eles não sabiam de nada? Que o contador fez tudo sozinho? Que o marmitão do contador é o único responsável? Desculpa, mas isso não existe. Isso não existe. E não tenham dúvidas também. Esse contador, ele, por ser experiente, com certeza ele tem documentação em que ele fez tudo o que fez de acordo com orientações. Ou até mesmo gravações de reuniões. Ele não seria responsável de fazer isso durante tantos anos desta forma. Então qualquer pessoa, investidor ou credor, pessoa física e jurídica, podem entrar na justiça contra as pessoas físicas acionistas, podem entrar na justiça contra a Price. A Price, ela validou isso. Ela é corresponsável. E o que a Price pode fazer para tirar a culpa de cima dela é demitir Cláudia Elisa Medeiros de Miranda. Mas isso não é o suficiente, né? Lembra que no processo de auditoria existem papéis de trabalho. Existem documentos que comprovam que foi feito. Então não tenham dúvida, nos papéis de trabalho deve ter informação sobre carta de circularização incoerente com as respostas dadas pelos credores. Então, mais uma informação para deixar bem claro. Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto já estão sendo acionados na justiça por bancos credores. Já foi noticiado isso hoje de manhã.
Esses caras têm dinheiro para cobrir esse rombo todo, se quiserem. A fortuna deles é juntos, de mais de 200 bilhões de reais. Mas aí fica uma dúvida. Será que esses caras construíram essa fortuna fazendo outros problemas tão graves quanto esse? Ou são tão simplórios que não sabiam o que estava acontecendo num grande investimento deles, né? O tempo vai mostrar, a justiça vai mostrar, e era esse recado que eu queria deixar. Mas o que é pior é que além dos credores, esses credores gigantes aí, essas grandes empresas, existem muitos credores pequenos, empresas pequenas, empresas médias. Muitas empresas pequenas e médias irão à falência se não receberem esses direitos. Olha o impacto para a sociedade brasileira. Muitas demissões acontecerão, muita gente vai perder emprego por causa de irresponsáveis. Chamar fraude de inconsistências contábeis é um absurdo. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje. Abraços!